Santi é um jovem de 25 anos que trabalha arduamente em uma mina de areia. Apesar de não ganhar muito, ele sempre se lembra da mãe e lhe envia alguns presentinhos de vez em quando. Mas de repente, as tarifas de envio aumentaram e Santi já não consegue mais pagar, então ele tenta reduzir o peso, até que restam apenas 3 bolachas, mas o responsável diz que isso não importa, porque o valor mínimo é de 50 baht, algo que, infelizmente, ele não pode pagar. Depois, decepcionado, ele come as bolachas. Em seguida, ele vê que haverá uma conferência de um dos homens mais ricos da Tailândia. Santi decide participar, mesmo que seja apenas para estudantes. Aqui conhecemos o Sr. Kanin, que nasceu pobre, mas agora é um dos homens mais ricos da Tailândia. Ele diz que se quiser ser rico, deve ser o primeiro da fila. Santi pergunta como pode ser o primeiro da fila se não tem dinheiro, ao que o Sr. Kanin responde que há dinheiro no ar. Só precisa encontrar uma maneira de enxergar. Isso significa que todo mundo precisa de algo. Só precisa encontrar uma forma de vender para eles. Isso desperta em Santi uma fome feroz. Ao ver o quão audacioso era o Sr. Kanin, ele pergunta seu nome. Ao voltar ao trabalho, Santi já não era o mesmo. Agora ele tinha uma ideia para salvar a mina de areia onde trabalhava. Já que seus compradores não queriam pagar um preço justo, mas Santi aprendeu o que é o monopólio. Se você tem todo o produto, então é você quem define o preço. Na reunião seguinte com o comprador, Santi diz a ele que se uniram a todas as minas de areia. Por isso, agora eles devem pagar o preço que eles pedem, caso contrário, não venderão nada para ele. O comprador, a princípio, os ameaça dizendo que vai embora e vai comprar de outro fornecedor em outro estado. Mas Santi diz que isso significaria ainda mais custos. E no final, ele acabaria pagando mais do que eles estão pedindo. Com isso, ele consegue fechar o negócio, seu chefe fica satisfeito e paga a ele 10 vezes mais do que ele ganhava. Além disso, ele o torna administrador da mina. Ele agradece ao chefe, mas diz que não pode aceitar porque quer muito mais. Seu chefe diz que ele tem muita fome. Ele responde que sim, porque cresceu em uma família muito pobre, onde não tinha sapatos e precisava caçar. Se quisesse comer, só podia contar consigo mesmo, por isso se cansou de ser pobre. Ao ver que sua ideia funcionou, ele está disposto a arriscar tudo para ficar rico. Bom, assim que ele disse a seu jefe Que lhe dê 1 quilo de dinheiro, em troca ele dará um plano de negócios para o ano todo. O chefe aceita com prazer e Santi vai em direção à cidade. Após receber seu primeiro pagamento, ele enviou muitos biscoitos à mãe, que pedia para economizar e não gastar mais seu dinheiro. Mas ele conta para ela que foi promovido e que agora ganha muito dinheiro. Embora ele já estivesse na cidade e tivesse pedido demissão do emprego anterior, ele tinha certeza de que poderia construir um império. Se trabalhasse duro, então começou a trabalhar como guia turístico. Lá, aprendeu tudo o que pôde e trabalhou muito para juntar dinheiro. Mas lá ele percebeu a dura realidade. Quem mais trabalha nem sempre é quem mais ganha. Mas, felizmente, um dia ele conheceu um guia de turistas VIP. Ele atendia os clientes mais ricos e ganhava em 1 mês o que Santi ganhava em 1 ano. Por isso, ele quer se juntar a ele. Mas Jimmy diz que não é tão fácil quanto ele pensa. Mesmo assim, Santi insiste e diz que dará 1 milhão de bahts para deixá-lo fazer parte. Esse era todo o dinheiro que Santi tinha. Ele estava disposto a arriscar tudo para alcançar seu objetivo. Mas quando conhece seu primeiro cliente, um homem rico, percebe que as coisas não seriam tão simples. Ele estava concentrado com sua garota e não queria ouvir Santi. Mais tarde, a garota diz para ele não ser tão óbvio e que vai ajudá-lo a vender um apartamento. Ela pede para ele conseguir um batom de uma cor muito especial. Santi procura e vê uma garota muito bonita, então sabe que essa é a cor ideal. Ele se aproxima dela e oferece comprar o batom dela. No começo ela não quer, mas ele insiste até conseguir convencê-la, mas ela pede o dobro. Santi ficou encantado com a beleza dela. E ele diz que não tem dinheiro suficiente, então dá um adiantamento e diz que dará o restante depois, à noite, só para poder vê-la. Mas quando ela deixa o cliente no hotel, ele diz que ela não pode ir embora. Antes precisa fazer um último favor para ele. Ele diz que gosta de ter público quando faz suas coisinhas. Ele responde que não é um porco e que não faz esse tipo de coisa. Mas o cliente diz que se ela realizar a fantasia dele, ele vai comprar um apartamento. Santi mostra as fotos e o cliente chinês diz que ninguém vai comprar aquilo. Parece que Jimmy o tinha enganado e deu para ele as piores localizações.
Mas para convencê-lo, ela diz que vai pagar o triplo e apresentar os amigos para que ele venda para eles também. E com isso, bom, ao cliente o que ele pedir. No dia seguinte, quando ele chega ao hotel, a garota de quem ele comprou o batom já tinha ido embora, mas deixou um bilhete com a recepcionista onde o acusava de ser um vigarista. Algum tempo depois, ele viaja para a China para tentar vender seus apartamentos aos amigos de seu cliente rico. Mas no bar onde a festa estava acontecendo, também estava o Sr. Canin. Santi o cumprimenta, mas ele mal se lembra dele. Depois, o cliente chinês o leva até seus amigos e pede para que ele conte sobre sua habilidade na cama. Mas Santi não entende e imediatamente começa a oferecer seus apartamentos. Isso faz com que os chineses fiquem irritados e nem queiram ouvi-lo. O cliente VIP diz para ele ir embora se não vai se divertir. Ele responde que veio para trabalhar, ao que o chinês diz que está de saco cheio e o desafia a beber 3 copos seguidos para comprar um apartamento dele, por pena. Santi fica indignado e diz que não quer a pena dele, mas está disposto a apostar com ele. Se Santi beber 20 copos, o chinês comprará 20 apartamentos dele. Seus amigos dizem para ele não ser covarde e aceitar a aposta. No final, o cliente chinês aceita, mas traz uma bebida muito mais forte. Santi começa a beber como um louco. O Sr. Canin estava observando e decide ajudá-lo enviando algumas garrafas de água, mas o cliente chinês diz que se ele receber ajuda, a aposta será cancelada. Todos estavam muito contentes com a atitude do garoto, mas depois de 10 doses, ele desmaia. O cliente chinês tenta acordá-lo, e Santi se lembra de onde veio, então o jogo recomeça. Ele começa a beber tudo de uma vez, e depois disso fica completamente apagado. No dia seguinte, tudo já tinha acabado, o cliente chinês liga para ele para repreendê-lo, mas depois diz que foi divertido, e então pede para ele enviar o prato do cachorro dele. Na transportadora, ele percebe que a China tem preços muito mais baixos. É assim que Santi tem uma ideia: esse negócio é a galinha dos ovos de ouro. Ao retornar ao país, o Sr. Canin o reconheceu e comprou uma passagem de primeira classe para ele. Ele diz que Santi tem muita coragem e que por isso quer contratá-lo, mas Santi recusa porque não quer mais trabalhar para ninguém. Agora ele encontrou uma ideia fantástica e quer ser o primeiro da fila. O Sr. Canin fica intrigado e oferece comprar todos os apartamentos que ele vende só para ouvir sua ideia. E então Santi conta sua ideia de implementar a entrega expressa, mas na Tailândia. O Sr. Canin também acha que é uma boa ideia e os dois começam a trabalhar juntos. Como prova de amizade, ele dá um relógio caro para Santi. Santi aceita e promete ser digno de usá-lo. Quando eles se reúnem com a equipe chinesa, descobrem que a garota do batom trabalhava com eles. O nome dela é Xiao Yu. E ela estava muito irritada com Santi, porque achava que ele a tinha enganado, por isso era muito fria e direta. Sempre via o lado negativo das propostas dele. Mesmo assim, os colegas dela concordaram em investir na ideia de Santi. Mas o chefe chinês não tinha certeza, não acreditava que houvesse um líder capaz de levar adiante o projeto ambicioso, mas Santi conta a sua história para eles. Quando ele era criança, economizava por alguns meses para comer macarrão instantâneo, mas um dia ele foi à cidade e percebeu que lá era muito mais barato. Ele descobriu que era por causa da logística, o custo do frete fazia tudo ficar mais caro. Por isso, o sonho dele é que as pessoas do campo possam aproveitar. É importante e com a sua ajuda ele acredita que pode conseguir. Isso convence o investidor que queria fechar o acordo, mas Xiao Yu pede para esperar um pouco mais e dar mais tempo. Analisar a informação mais a fundo. Mais tarde, Santi estava impaciente. Então, ele se oferece como guia turístico para os chineses. Isso com o propósito de saber por que Xiao Yu adiou o acordo. Ela conta que ele pareceu desesperado demais. Além disso, ela percebeu que ele pagou pessoas para enviarem pedidos. Assim, eles acreditariam que o mercado é maior do que parece. Santi tenta negar, mas no final acabou sendo verdade. O Sr. Canin diz a ele que não foi tão ruim. O ruim foi terem descoberto, por isso lhe dá um cheque para tentar subornar Xiao Yu. E assim, eles possam fechar o negócio. Antes disso, ele recebe uma ligação de sua cidade natal. Seu irmão mais novo foi preso. Santi o liberta e pede que evite problemas pensando na mãe. Ele responde que tem estado com ela. Ao contrário dele, que foi para a cidade, Santi fica irritado, mas lhe dá dinheiro para que não se envolva mais em problemas.
Ele joga o dinheiro fora e afirma que Santi é como o pai, que nunca estava em casa. Só ia de vez em quando e deixava um pouco de dinheiro, achando que assim resolvia tudo. Isso irrita muito Santi, que não queria ser como ele. Por isso, em vez de subornar Xiao Yu, ele pede desculpas por ter tentado enganá-la, implora para que ela lhe dê outra chance. Ela o olha e diz que enganação é enganação. No dia seguinte, a reunião aconteceria. Santi tinha comprado champanhe para comemorar, mas ainda estava preocupado. Quando a reunião começa, Xiao Yu lhe dá a boa notícia. Eles haviam aceitado fechar o acordo e deveriam abrir 50 filiais em todo o país. Nessa noite, Santi comemora com toda a sua equipe e o Sr. Canin agradece por ter feito o possível. Mais tarde, Santi liga para sua mãe, queria contar o que aconteceu, mas achava que ainda não era o momento. No dia seguinte, Xiao Yu voltava para seu país, então Santi aproveita para perguntar por que ela aceitou fechar o acordo. Ela responde que todos merecem uma segunda chance. Santi fica feliz e aproveita para pedir o número dela. Ela dá, mas acontece que tinha namorado, então pede para que ele só fale com ela sobre assuntos de trabalho. Mesmo assim, Santi enviou um presente para ela e aproveitou para pagar o dinheiro que devia pelo batom que comprou no navio. Tempo depois, Santi decidiu encerrar um ciclo da sua vida. Ele não queria ser como o pai, mas, mesmo não gostando, sabia que tinha muito dele. Por isso, ele vai procurá-lo e oferece comprar a casa onde cresceram. Com esse dinheiro, eles ficam quites e diz que não precisa mais dele. A partir de agora, ele vai cuidar da mãe e do irmão. Depois, vai trabalhar como operário, porque queria terminar as filiais antes do prazo previsto. Mas Xiao Yu liga para ele e dá uma má notícia. O Sr. Canin, que supostamente era seu amigo, havia proposto um aumento de capital, ou seja, que todos investissem mais dinheiro e, consequentemente, comprassem mais ações da empresa. Assim, os 19% que Santi tinha se transformaram em apenas 1,9%. Com esse golpe sujo, praticamente tiraram Santi da empresa. O Sr. Canin era um empresário implacável e fez tudo isso para que seu filho fosse quem dirigisse a empresa. Santi estava furioso porque mais uma vez a vida lhe dava as costas, mas ele não ia desistir tão facilmente, não depois de ter chegado tão longe. Por isso ele diz ao Sr. Canin que vai abrir sua própria empresa e que será 10 vezes maior. O Sr. Canin ri e diz que ele não será mais do que uma mosca. Depois, ele liga para Xiao Yu pedindo ajuda para encontrar uma equipe. Assim, conhece Luigi, um programador habilidoso que também foi enganado e perdeu a empresa. Santi promete a ele que isso não vai acontecer com ele, mas Luigi era muito inteligente. Ele diz que não é a pessoa certa. Ele também tinha reunião com o filho do Sr. Canin, interessado em contratá-lo para criar seu aplicativo. Mas, por ser tão especial, ele percebe que o filho do Sr. Canin não fazia ideia do que queria fazer. Ele só foi até lá por isso e então decide voltar para a China. Mas Santi estava esperando por ele, diz que sabia que ele não aceitaria trabalhar com eles. Mas Luigi não quer ouvir, só pede para levá-lo ao aeroporto. Santi obedece, mas antes de chegar, ele muda o trajeto e diz que não vai deixá-lo ir tão facilmente. Para convencê-lo, diz que cada segundo que não estão trabalhando, estão perdendo dinheiro. Luigi percebe que ele realmente é louco, por isso ri e aceita trabalhar com ele, porque ele também era louco. Santi se emociona e conta a Xiao Yu que convenceu Luigi. Ela, por sua vez, estava enfrentando problemas financeiros, mas não por ela, e sim por seu pai, que tinha uma denúncia por fraude. Embora seu namorado fosse rico, ela não queria o dinheiro dele. Por isso, ela pede para adiar o casamento, pelo menos por 2 anos, porque quer fazer parte da empresa de Santi e ganhar muito dinheiro para assim pagar a dívida do pai e recuperar a casa que havia perdido. Depois que a empresa tiver sucesso, ela poderá se casar. Seu namorado a ama muito e, por isso, aceita suas condições. Dias depois, vemos os 2 malucos formando sua equipe. Luigi queria um grupo especial, então fazia perguntas bem específicas. E ele era muito duro com eles para ver se aguentavam a pressão. Mas até agora, ninguém tinha conseguido. A próxima entrevistada era Xiao Yu, que tinha largado tudo para fazer parte da empresa. Ela promete conseguir investidores e não quer receber salário, quer ações, porque vai apostar tudo. Al éxito de la empresa, a Luigi
Ela apoia a empresa, e isso ela tem, mas quer ser paga, porque está tão desesperada quanto eles e sabe que fará o que for preciso para que dê certo. Enquanto isso, vemos que o Sr. Canin pressiona seu filho e sua equipe para que acelerem as coisas e comecem o quanto antes. Ele queria que seu filho sentisse essa fome de sucesso, mas ele era um cara mais tranquilo. Por sua vez, a equipe de Luigi estava completa, e eles se mudam para um prédio para criar a primeira interface. Mas ele era um chefe muito exigente, e diz a eles que precisam terminar em apenas 3 dias. Enquanto isso, Santi e Xiaoyu precisavam conseguir investidores, por isso iam a todas as reuniões, festas privadas ou qualquer lugar onde houvesse pessoas com dinheiro. Eles tinham certeza de que pelo menos um deles gostaria de investir na ideia, mas por mais que procurassem, ninguém queria investir em uma empresa completamente desconhecida. Mas apesar de tudo, Santi ainda tinha esperanças. Ele acreditava que lá fora havia uma pessoa rica que veria seu potencial, mas a empresa do Sr. Canin o havia enviado. Porque eles já lançaram sua empresa no mercado muito antes do que estava previsto. Na apresentação, usavam a história de Santi como slogan. Ele estava furioso, mas em vez de desmoronar, usa essa fúria como combustível e promete esmagar a empresa do Sr. Canin. Mas os investidores, ao saberem que seria a concorrência direta dessa nova empresa, acham que seria muito arriscado. Mais tarde, quando voltam para o escritório, uma das programadoras sai chorando. Depois, a empresa a demitiu porque ela queria tirar alguns dias de folga para poder ver a mãe doente. Por causa disso, começa uma grande briga. Como não conseguem investidores, Luigi achava que todo o seu trabalho seria em vão, mas de repente, Xiaoyu recebe uma ligação, uma pessoa queria vê-los, os 3 saem para encontrá-la. Quando chegam até a investidora, ela estava prestes a ir embora, por isso compram 2 ingressos só para poder falar com ela. A investidora, ao notar o esforço deles, decidiu dar 5 minutos do seu tempo. Eles explicam o projeto para ela, embora a investidora diga que não é necessário, porque ela está muito interessada e queria investir com eles. Mas antes, queria entender como superariam a concorrência direta. Santi diz que eles farão entregas em domicílio, assim conseguirão esmagar qualquer um que aparecer no caminho deles. A investidora fica convencida e diz que vai dar o dinheiro que eles precisam, mas em troca quer que deem 30% do dinheiro para ela. Santi quer aceitar, mas ainda bem que Luigi chega e diz que ele não pode fazer isso, porque seria dar a empresa de graça. No final, Santi diz que vai dar apenas 15% para ela, mas ela responde que não é suficiente, então vai embora. Nossos protagonistas ficam devastados, porque ela era a única investidora disposta a dar dinheiro para eles. Ainda bem, ela liga para eles de novo e diz que aceita as condições, mas quer que mudem o nome. Depois de muito trabalho, finalmente eles conseguiram, finalmente tinham tudo para lançar o projeto. Para comemorar, Santi leva toda a equipe para um passeio. Apesar de Luigi ser viciado em trabalho e incapaz de relaxar nem por um dia, por causa disso, Santi o joga no mar e todos os colegas o seguem, mas o barco vai embora e os deixa completamente sozinhos. Além disso, Luigi não sabia nadar. Ao ficarem sozinhos no mar, a equipe se une e esquece tudo sobre o trabalho. Mas passou 1 hora e o barco não voltava. A equipe achou que ia morrer no mar, mas ainda bem, o barco voltou e uma vez salvos. Tudo foi planejado por Santi, pois ele acreditava que a equipe precisava esquecer tudo. E essa foi a solução que encontrou. O plano dele funcionou porque Luigi parou de trabalhar e convidou a equipe para jantar enquanto voltavam para casa. Havia uma tempestade e Xiaoyu disse que o que eles estavam fazendo era como perseguir uma tempestade. Santi responde que por isso será fácil, porque ninguém se atreveu a fazer isso. Assim, ele cria o nome da sua empresa, Thunder Express. Algum tempo depois, eles abriram seus escritórios e estavam preparando tudo para o grande lançamento. A única coisa que faltava eram os entregadores. Para isso, chega um grupo de motociclistas que parecem brutamontes, mas na verdade eram os amigos de Santi. Antes, eles tinham trabalhado juntos nas montanhas, e ele sabia que não havia ninguém melhor do que eles. Além disso, junto com eles estava Monty, o irmão mais novo de Santi. Ao vê-lo, ele não ficou muito contente com a ideia, porque queria que seu irmão voltasse para a mãe e terminasse os estudos. Mas o garoto não pensava da mesma forma, queria trabalhar e ter sucesso como o irmão mais velho. No dia seguinte, finalmente iniciariam suas operações e, para isso, lançaram uma forte campanha publicitária.
Thunder entraria no mercado com muita força, com o serviço de entrega porta a porta. Os motociclistas seriam como uma filial independente, por isso teriam mais filiais do que sua concorrência direta. Assim, iniciam suas operações. Saiu com eles para fazer as entregas e receber pedidos. Com esse novo serviço, a população decide dar uma chance para eles e no primeiro dia receberam quase 4.000 pacotes. Mas nem tudo são flores. Acontece que havia muitos pacotes que foram enviados para endereços fantasmas, como casas abandonadas e terrenos baldios. Como eram muito distantes, os entregadores gastavam muito combustível e não conseguiam entregar pedidos reais. Isso significava um gasto enorme para eles. Acontece que a concorrência deles enviava os pacotes falsos com o único propósito de prejudicá-los. Foram tantos que o depósito deles logo estaria cheio. Isso era uma estratégia do Sr. Canin, porque ele, melhor do que ninguém, sabia que Santi era uma ameaça, embora seu filho não pensasse o mesmo. Por isso ele mostra a pintura que comprou, diz que um garoto pobre a pintou, e como não pôde pagar óleo de linhaça, usou gordura. Por isso queria deter Santi, porque a pobreza te obriga a ser criativo, e seu filho, infelizmente, não tinha isso. Voltando para Santi, as coisas pioraram. Ele levou uma surra de um cliente que enviou um perfume muito caro para sua esposa, mas ainda não tinha chegado. Santi promete que vai resolver isso em 3 dias por causa disso. Ele passa horas e horas pensando em como superar esse problema. E Xiaoyu diz para ele que ele é igual ao pai dela, já que ele também era um empresário, e com ele as coisas sempre eram tudo ou nada. Ele agradece pela comparação e diz que a única forma de vencer é não desistir. Assim, ele consegue descobrir o padrão dos endereços fantasmas. Descobre que todos eram propriedades penhoradas. Com essa informação, eles bloqueiam todos os endereços falsos e não aceitariam mais pacotes falsos. Mas isso não era suficiente. Santi queria contra-atacar. Por isso, oferece um bônus generoso para a equipe de vendas. Se conseguirem roubar mais clientes da concorrência, serão vencedores. É assim que começa uma verdadeira guerra. Santi sempre ia atrás dos peixes grandes, foi assim que encontrou uma senhora que vendia molhos e fazia muitos envios por semana. Ele pediu para ela confiar nele e prometeu que, quando sua empresa fosse a maior empresa de entregas, daria frete grátis por 1 ano inteiro. Ela aceita e diz que espera que ele cumpra a promessa. Seus funcionários, por sua vez, usavam todo tipo de artimanhas para conseguir novos clientes, e é assim que conseguem o bônus generoso. Tudo parecia ir bem para nossa empresa de entregas, mas o Sr. Canin não estava satisfeito e, consequentemente, seu filho também não. Santi aproveita essa vitória para enviar um pacote para ele, assim como havia dito que ele seria apenas uma mosca se competisse contra ele. Depois, como símbolo de sua vitória, eles queimam todos os pacotes falsos. Algum tempo depois, a empresa teve muito sucesso, por isso reinvestiram tudo e compraram equipamentos melhores. Eles também estavam buscando expandir para chegar mais longe, mas a empresa que controlava o nordeste do território havia ganhado. O proprietário era muito desconfiado e não acreditava que Santi fosse cumprir com sua palavra, mas ainda bem que ele o convenceu a ficar para uma festa. Lá ele pôde ver como Santi realmente era. Ele não era como os empresários que buscavam enriquecer às custas dos outros. Ele convivia com seus funcionários e eles o tratavam como mais um amigo. Isso o convenceu e ele aceitou fazer parte da empresa. Com ele ao seu lado, eles se tornaram a empresa com maior cobertura do país e estavam um passo mais perto de ser a empresa número 1. Depois de comemorar, Santi e Xiaoyu ficam a sós. Ambos se davam muito bem e ela diz a ele que, com o crescimento dele, talvez ela possa se aposentar mais cedo. Ele responde que não quer que ela vá embora, mas entende por que ela quer ir. Depois, ela conta a ele sobre seu sonho. Quer se casar com seu noivo e criar um filho em uma casa pequena, onde possam vê-lo crescer. Depois, ela diz que a empresa que eles criaram é como um filho para ela, e vê-la crescer a deixa muito feliz. Santi pede para ela não ir embora, e que vejam juntos o filho deles crescer. Mas antes que ela aceite, Linux começa a vomitar e estraga completamente o momento. No dia seguinte, o investidor chinês visitará a empresa deles. O filho do Sr. Canin achava que ele ia parabenizá-lo, mas ele estava muito bravo, porque eles estavam perdendo. Diante de uma empresa que surgiu do nada e que tinha menos investimento, ele diz para o filho se esforçar, senão será substituído.
Por sua vez, Santi e Xiaoyu estavam muito desconfortáveis depois do que aconteceu na noite anterior, por isso nem conseguiam se olhar no rosto. Mas eles não tinham tempo para isso, porque mais uma vez o Sr. Canin jogaria sujo. Ele fez com que várias filiais fossem fechadas com a ajuda das autoridades. Mesmo assim, Santi não desiste e decide abrir 2 filiais para cada uma que é fechada. Além disso, ele decide baixar seus preços de 25 bahts para 19 bahts. Por causa disso, o Sr. Canin liga para ele e o alerta para não iniciar uma guerra de preços, porque sua pequena empresa não vai aguentar. Mas Santi diz que não vai fazer isso e, em vez de ser apenas uma promoção, vai manter esse preço até conseguir vencê-lo. Quando Xiaoyu fica sabendo, ela fica irritada, porque com o processo atual eles não teriam lucro. Com esse preço, nem conseguiriam cobrir os custos. E se continuarem assim, só vão aguentar por 4 meses. Santi diz para ela confiar nele, que mais investidores vão aparecer, mas Xiaoyu diz que não vai ser tão fácil. Santi não tem um plano, só confia cegamente que as coisas vão dar certo. Ao ouvir isso, ela fica irritada, mas não quer que a empresa quebre, então eles precisam fazer cortes para conseguir sobreviver por mais alguns meses. Luigi se opunha a isso, não queria que cortassem o salário da sua equipe. Isso causa uma grande confusão, porque agora todos os funcionários têm que trabalhar mais, mas vão receber menos. Mas como era só a primeira semana, não tinha tanto problema. Naquela noite, o noivo de Xiaoyu iria visitá-la. Santi pede para ir com eles, para que possa conhecer o noivo dela, ela aceita, e à noite os 3 jantam juntos. É aí que Santi percebe que Xiaoyu é muito diferente com o noivo dela. Ela ri e é mais delicada. Já no trabalho, é fria e calculista. Ao terminar o jantar, Santi se gaba de sua empresa e diz que não teria conseguido sem ela. Por isso, ele espera que ela possa ficar um pouco mais, mas o noivo dela diz que é melhor ela vender os 5% para El e assim teriam dinheiro suficiente para aguentar mais alguns meses. Xiaoyu diz que não é necessário, por isso o noivo dela fica bravo, pois acha que não vai conseguir cumprir a promessa de se casar em 2 anos. Além disso, ele estava ciente das finanças da empresa, sabia que com a guerra de preços, a empresa só teria mais alguns meses de vida. Por isso ele tem medo de que o esforço de sua noiva tenha sido em vão. No hotel, o noivo dela decide ir embora, porque o sucesso da Thunder depende de que tudo dê certo e de um golpe de sorte. No dia seguinte, as coisas ficam ainda piores, porque houve uma greve dos entregadores. Santi tenta explicar para eles, mas até mesmo o irmão dele estava contra ele. Muitas pessoas estavam pedindo demissão, outros, como os amigos de Santi, roubavam da empresa, por isso Santi precisava dar uma lição neles. Embora gostasse muito dele, sabia que se deixasse passar, perderia o respeito dos seus funcionários, e na situação em que está, isso seria muito perigoso. Além disso, para piorar as coisas, a concorrência lançou uma campanha de pacote seguro. Eles lançaram logo depois que vazou o vídeo em que Santi queima os pacotes falsos. Isso gerou muitos boatos e desconfiança, embora Santi tenha tentado explicar. Mas o Sr. Canin já tinha comprado a imprensa. Com as coisas tão ruins, Santi desmorona e estava prestes a cair, mas ainda bem. Xiaoyu diz para ele repensar e que não pode desistir, porque se ele perder, todos vão perder junto com ele. Ao sair da empresa, havia uma bala no capô do carro dele com um bilhete que dizia: "Isso é o que vale a sua vida." Isso assusta muito Santi, que não quer sair da empresa, mas a oportunidade que ele estava esperando aparece, então ele sai, apesar das ameaças. Uma loja de eletrônicos queria se estabelecer no país, e para isso precisava de uma empresa que fizesse as entregas. Por isso, todas as empresas de entrega de encomendas se reuniram para competir. Acontece que tinham enviado taças de champanhe por meio de cada uma das empresas de entrega. E as que chegassem intactas seriam as que passariam para a próxima fase. Mas a da Thunder Express ainda não tinha chegado. Santi pensou que era porque ficaram sem entregadores, mas ainda bem, o entregador só tinha se confundido. Mas não conseguiu. E foi, Canin C, Canin. E o Canin C. Siguiente fase, la cual era Conseguiu. en el evento más importante de Asia, el Canin se foi, mas não o Sr. Canin. E o Sr. Canin se foi, e o senhor conseguir mais pontos será o vencedor. Mas essa data estava muito distante. Com suas finanças atuais, nunca chegariam lá, então pedem dinheiro à investidora. Ela diz que tudo bem, mas quer mais.
15% para ficar com 30%, Xiaoyu queria aceitar, mas Santi e Luigi dizem que não. Mais tarde, Santi. La persona que dejó la bala fue su hermano menor. Por isso ele decide dar uma lição, coloca a bala em uma arma e diz para cumprir a ameaça, puxar o gatilho e acabar com ele. De uma vez, seu irmão se assusta e pede para ele não brincar com isso. Santi diz que morrer é fácil, mas continuar lutando é o que realmente é difícil, por isso decide nomeá-lo líder dos entregadores. O garoto achava que seria uma boa ideia e que poderia ajudar os outros. Mas logo percebeu que, na verdade, era um castigo, porque seus colegas achavam que ele os havia traído e que já não era mais um deles. Por outro lado, o Sr. Canin tinha ido visitar Santi, porque queria comprar a empresa, segundo ele, por 20% a mais do que ela vale. Ele diz que é generoso e que conhece sua situação financeira, sabe que só lhes restam alguns meses de vida. Santi fica irritado porque acha que Xiaoyu revelou os demonstrativos financeiros, mas ela diz que jamais faria algo assim. Santi diz que tudo bem, que vai vender sua empresa, mas quer 10 vezes mais. O Sr. Canin responde que ele é um tolo teimoso. Depois, Xiaoyu conta que nenhum banco quer emprestar dinheiro para eles e que, estando encurralados, essa parece ser a melhor oferta. Se continuarem assim, não chegarão ao 11 do 11. Santi fica irritado e reafirma que não vai vender, também diz para ela que pode ir casar e parar de trabalhar. Xiaoyu estava furiosa, então ela arruma suas malas e vai ver a investidora. Santi achava que eles o tinham traído e que tinham vendido os 30% que ela pediu, mas na verdade só venderam a parte dela das ações, ou seja, 5%. Quando ela volta, Santi está furioso e grita que ela é uma traidora. Mas acontece que ela vendeu suas ações e ainda conseguiu um empréstimo, e tudo foi para a empresa. Para que pudessem chegar ao 11 do 11, ela decidiu jogar igual ao Santi e apostar tudo para que pudessem vencer. Que quer ficar em dívida com ela, mas Xiaoyu diz que não existe outro jeito. Depois, no quarto dela, liga para o namorado. Ele confessa para ela que nunca voltou para a China. Todo esse tempo ele estava esperando no mesmo hotel. Xiaoyu fica muito comovida e pede para ela lhe dar mais um pouco de tempo, promete que será a última vez, tenha sucesso ou não. Depois do 11 de novembro, ela vai se casar com ele, sua namorada aceita e diz que vai esperá-lo. Por sua vez, Santi estava pensando em qual seria sua próxima campanha, como eles fariam para vencer a concorrência no 11 de novembro. Assim, enquanto olha para o relógio que o Sr. Canin lhe deu, ele tem uma ideia brilhante. No dia seguinte, ele reúne as pessoas em quem mais confia e revela seu plano. Ele sabia que havia um infiltrado na empresa, mas não acreditava que fosse nenhum deles. Por isso, pede que mantenham seu plano em segredo. A jogada de mestre para vencer a concorrência seria no dia seguinte. Eles seriam a primeira empresa a entregar pedidos em um prazo de 24 horas. Santi já tinha tudo planejado, tinha certeza de que com isso poderiam esmagar toda a concorrência. Mas acontece que Linux era o infiltrado. Ela vazou todo o plano, porque o filho do Sr. Canin estava pagando para ela. Tratamento para a mãe dela. Um dia antes do 11 de novembro, Santi motiva seus funcionários, pede para que deem tudo de si, porque talvez seja a última vez. Ele agradece por terem acompanhado ele em sua jornada e espera que não seja a última vez. Por sua vez, Luigi faz o mesmo com sua equipe, especialmente com Linux. Ele pede desculpas por ter sido tão duro com ela e espera que, depois de vencerem, possam ir ao hospital visitar a mãe dela. Isso faz com que todos trabalhem ainda mais duro. Mas Linux se sentia devastada, porque os havia traído quando eles a tratavam muito bem. No dia seguinte era o grande dia, e quando lançam a campanha foi um sucesso total. Muitas escolhiam a Thunder Express para entregar seus pedidos, mas a concorrência também lançou a mesma promoção. Mesmo assim, Santi decide continuar, já que eles foram os primeiros e o futuro da sua empresa dependia disso. Todos estavam dando o seu melhor. Era uma batalha feroz, porque as pessoas estavam lutando pelos seus empregos. Se a empresa perdesse, não seria só Santi que perderia, mas todos eles. Por sua vez, a concorrência, mesmo tendo um time melhor, estava perdendo. Por isso, o filho do Sr. Canin decide usar seu trunfo e ordena que Linux sabote o sistema para impedir a classificação dos produtos. Em troca, enviariam sua mãe para o exterior para que pudessem tratar a doença dela.
Ela aceita e todos os pedidos ficam à deriva. Embora, no fundo, ela não quisesse fazer isso, mas não tinha outra opção, a vida da mãe dela era mais importante. Santi pede para Luigi resolver isso, mas ele tristemente diz que não pode fazer. Precisa de pelo menos 20 horas para voltar e consertar. Os pedidos estavam se acumulando e os caminhões não paravam de chegar. Se não fizessem algo, perderiam a competição. E ele diz para ela ir embora, que não vai denunciá-la, isso faz com que a garota se sinta ainda pior. Depois, Santi tem uma ideia. Eles mesmos devem classificar os produtos. Para isso, ele pede aos seus funcionários que tragam todos os seus familiares e amigos. Ele promete pagar 1000 bahts a todos por esse dia de trabalho, mas como a empresa já não tinha dinheiro, ele vai vender seu carro. Literalmente, ele estava apostando tudo. Se perder, ficará sem nada. Assim, eles conseguem classificar tudo em tempo recorde, mas quando estavam prestes a terminar, ficaram sem caminhões. O Sr. Canin sabia que, de alguma forma, Santi conseguiria superar seus problemas. Por isso, queria garantir que ele fracassasse. Então, ele alugou todos os caminhões da região, só para que Santi não pudesse usá-los. Ainda bem que decidiram enviar os últimos pedidos de avião, assim conseguiriam entregar todos os pedidos no prazo. Mas, mais uma vez, o Sr. Canin queria acabar com eles, então usou sua influência para fazer a polícia realizar uma fiscalização. Antes de chegar ao aeroporto, um dos motoristas estava muito nervoso, porque dizia que tinha usado drogas. Ainda bem, ele deu negativo no teste e prometeu nunca mais fazer isso, mas um dos seus homens de confiança testou positivo. Segundo ele, usou porque não conseguia dormir. Além disso, não encontravam o registro do caminhão. Mas acontece que o responsável era outro traidor, estava trabalhando para a concorrência e tinha sabotado o teste. A propósito, para tentar salvar a entrega, Luigi envia todos os entregadores da região. Mas isso não era suficiente, ainda bem que Santi encontrou o registro e pôde continuar seu caminho, quando parecia que ele ia conseguir. Uma caminhonete cruza o seu caminho, fazendo com que Santi sofra um terrível acidente. Além disso, começou a chover e os pacotes iam se molhar. Ainda bem que chegaram seus amigos da montanha, com eles conseguiram levar todos os pedidos até o aeroporto. O Sr. Canin, para garantir a vitória, conversa com o dono da companhia aérea e pede a retirada de todos os pacotes da Thunder Express, do avião. Mas acontece que Santi pediu para Xiao Yu ser a única a saber o número do voo, então o Sr. Canin estava com o número errado. Assim, enviaram todos os pedidos. Após tanta luta e contratempos, será que conseguiram? Ao saber que o voo tinha partido, o Sr. Canin sabia que tinha perdido. No dia seguinte, Santi faz as entregas pessoalmente e em uma delas estava tão cansado que desmaiou, justamente quando acordou. Chamaram-no para revelar o vencedor do concurso e, como Santi disse, só perde quem para de lutar. Toda a sua luta e sacrifício tinham sido recompensados. Thunder Express ganhou o concurso e garantiu mais de 70 milhões de entregas por ano. Com esse volume, finalmente seriam, de longe, a empresa de entregas número 1 do país. Todos os seus funcionários comemoram e choram de felicidade, porque eles também tinham arriscado tudo. Algum tempo depois, o Sr. Canin teve que vender sua empresa, porque já não podiam competir contra a Thunder. Seu filho, por sua vez, estava decepcionado porque, mesmo jogando sujo, não conseguiu vencer. Por isso ele diz que não foi feito para este mundo e renuncia a todas as empresas do pai. Quando Santi voltou à empresa, Xiao Yu já tinha ido embora. Fizeram uma festa de despedida para ela, mas Santi chegou tarde. De propósito, porque ele tinha medo de que ela escolhesse ficar. Depois, Luigi agradece a ele, diz que foi uma honra trabalhar com ele e agradece por ter insistido tanto no começo. Sem ele, seu talento teria sido desperdiçado. Algum tempo depois, Thunder tinha se tornado a empresa número 1 e Santi um dos homens mais ricos do país. Seu antigo chefe vê sua foto no jornal e estava muito orgulhoso dele, porque Santi ainda guardava a balança que ele lhe deu de presente. Além disso, um dia Santi queria contar para sua mãe que era dono da própria empresa. Nunca lhe disse nada para não preocupá-la, mas quando queria lhe dar a surpresa, descobriu que ela já sabia. Seu irmão mais novo tinha contado tudo. Ela diz que está muito orgulhosa dele. Algum tempo depois, Santi visita Xiao Yu. Queria devolver o dinheiro que ela tinha emprestado para sua empresa. Ele também agradece por acreditar nele e por ajudá-lo a não desistir. Depois, se despede dela.
Xiao Yu, por sua vez, conseguiu realizar seu sonho, se casou, teve um filho e junto com seu marido o criavam em uma casa não tão pequena. Depois, ele se despede de seu rival, o Sr. Canning, que estava prestes a se aposentar. Embora tenham sido inimigos, ambos se respeitavam, talvez porque os dois construíram seu império do zero. Ambos se olham com respeito e se despedem como cavalheiros. E é assim que termina essa história. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se for o caso, convido vocês a deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum resumo. E a gente se vê na próxima história.